Olá, atenção para um tema que é a realidade de todo empresário, ou quase todo, nos tempos atuais. Sonegação fiscal, crime tributário. Muitas vezes, o empresário, o administrador, o dono do negócio, ele tem que fazer escolhas. Ele tem que pagar, por exemplo, naquele mês, R$20 mil de imposto. R$25 mil de imposto. E o empresário no Brasil vive com a corda no pescoço, como diz o ditado. Então, muitas vezes, deixar de pagar o tributo é uma opção por conta de planejamento. O administrador sabe que não tem dinheiro suficiente naquele mês. E o contador já mandou a DAS para ele pagar no valor de R$30 mil. Acontece que o único dinheiro em caixa que ele tem são os R$30 mil. Ele tem que pagar salário de empregados, ele tem que pagar o aluguel do estabelecimento, ele tem que pagar a conta de luz, a conta de água, a internet, o telefone. Muitas vezes, colocar combustível no carro da empresa, que faz entrega, que leva para lá, que traz para cá a documentação. Tem que fazer uma obra de urgência na empresa porque choveu, estourou um cano, quebrou o telhado, está vazando água para dentro. Ele tem uma transportadora. Ele tem que pagar o leasing dos caminhões naquele mês. Senão os caminhões param. Já pensou? Transportadora busca apreensão, a empresa vai parar. Ele tem um frigorífico. Está com R$50 mil de conta de luz atrasada. E com 1 tonelada de carne no frigorífico. Imagine se cortam a luz dele. A empresa quebra de vez. Então, muitas vezes, o empresário ele tem que fazer escolhas entre pagar o tributo ou pagar alguma dívida, algum débito, alguma despesa relevante, por exemplo, o que é mais comum, salário de empregados. E ele escolhe dolosamente, com intenção mesmo, não pagar o tributo para pagar a folha de salário, para pagar a conta de luz, para pagar uma obra de urgência, para pagar o aluguel, que já está 3 meses atrasado. Nesses casos, existe alguma excludente do crime de sonegação fiscal? Existe alguma excludente do crime tributário? Não se pode falar em estado de necessidade. Porque, analisando objetivamente, o bem jurídico, erário, receita pública, é maior do que os interesses daquele empresário individual. Individual que eu digo, aquele empresário sozinho, daquela empresa, seja qual for a forma societária. Então, o poder público, a receita pública, é um bem jurídico de maior valor do que uma empresa privada, por exemplo. Entretanto, a jurisprudência e a doutrina admitem que essas dificuldades financeiras possam servir como hipótese de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade. Em outras palavras, o crime deixa de existir. Então, Gabriel, é só estar em dificuldade financeira? Não. Aí que vem o X da questão. Para a jurisprudência, tem que ficar cabalmente comprovada aquela dificuldade financeira pela qual a empresa atravessa naquele momento em que houve a sonegação. Se ficar cabalmente comprovada a dificuldade financeira, isso implicará a exclusão da culpabilidade do agente e o crime desaparece. Não há crime e o agente é absolvido. Sobre isso, inclusive, o TRF da 4ª Região tem a súmula 168 que diz: a prova de dificuldades financeiras e consequente inexigibilidade de outra conduta nos crimes de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias pode ser feita através de documentos, sendo desnecessária a realização da perícia. Portanto, mesmo que não haja perícia, somente a prova documental, se bem produzida, se bem organizado o quadro probatório defensivo, pode gerar a exclusão da culpabilidade e, consequentemente, a exclusão do crime. Um abraço e até o próximo vídeo.